Bom, quem vai chegando por aqui é ele, Leão Serva. A cara do Leão Serva ontem, diante daquelas. Ah, já melhorou o rosto dele, olha lá, a expressão. Olá, querido, bom dia, seja Tudo bem-vindo ao bem, nosso All Fabiola? Tudo News. bem, Thales e Josias? Como vão? Um dia, Saudades. um dia é celular, o outro é Também. cadeira, nem sei o que vai ser o A coisa está próximo. ficando cada vez mais pesada. Vamos lá, ô Leão, o que você sentiu ontem? Como é que foi você, um jornalista tão experiente, tudo que você já viveu, né? Quantas e quantas eleições você já acompanhou? Essa cena, né, que você viu ontem ao vivo, transmitiu e teve que segurar a onda ali. Olha, Fabiola, foi o quinto debate que eu mediei. Dois deles, nós tivemos que tudo que nós fizemos, as regras que a TV Cultura fez com as assessorias, com a anuência, com a concordância, aliás, com a participação, muitas das regras foram sugeridas pelas assessorias, visava exatamente fazer com que esse fosse o debate, digamos assim, de debate, de discussão de ideias e propostas. Claro, é uma campanha agressiva, e há uma discussão assim: você tem ligação com o crime organizado? Não, quem tem é você. Essa discussão é, inclusive, eu entendo que é legítima, porque há essa suspeita. Existem questões sobre ligações com o crime organizado que estão acontecendo no noticiário da cidade de São Paulo. Então, esse tipo de discussão era previsível que fosse acontecer. O que nós quisemos fazer era não haver boné, não haver documentos que viessem externos, que de alguma forma tivessem uma participação negativa nas regras do debate e que funcionasse mais ou menos como vocês viram no debate americano, quer dizer, sem publicidade, sem interferência, sem intercorrências. Tudo isso foi feito em atendimento ou por proposta da TV Cultura. A ordem ser alfabética visava, de fato, a ordem alfabética cria uma situação mais harmônica do que poderia acontecer num sorteio, por exemplo. E depois, todas as regras foram no sentido de que houvesse uma contenção. Nós pensamos que seria um debate tenso, talvez por isso a TV Cultura tenha chamado a mim, porque eu já tinha feito outros e porque, enfim, em outras situações eu cobri conflitos mais agressivos ou mais violentos do que esse. Mas ninguém pensou que haveria esse tipo, vamos dizer, esse nível de coisa. No Mas, debate Leão, anterior, sim, diga lá, Fabio. o fato é que, infelizmente, Ah, tá, tá. apesar de toda essa tentativa de segurar a coisa, com o Pablo Marçal a coisa não está dando certo. De um É, jeito ou de outro, ele está encontrando formas de virar. Agora ele está pedindo segurança no púlpito, no palco. Você imagina se ele tivesse segurança ali, o que, que ele poderia fazer? Eu fico é. perguntando, já tem outras emissoras discutindo, discutindo o que fazer para segurar o Pablo Marçal. Ele é um outsider disposto a provocar, a criar celeuma, a fazer acontecer. O que fazer? O que pode ser feito daqui para frente? Ele deveria entrar nos debates? Poderia não ter entrado? O que pode ser feito daqui para frente? Bom, eu acho que ficará daqui para frente em questão o modelo de debate de primeiro turno. O modelo de debate com muitos candidatos que sempre incorporam outsider, e os outsiders estão tendo que ser mais violentos, porque existe uma coisa no jornalismo que vocês conhecem, que é o sensacionalismo, como o consumo intenso de drogas ele precisa cada vez mais do seu componente sensacionalista. Então, um Sabe? jornal sensacionalista hoje começa com um pequeno crime e depois de amanhã ele está com um grande crime, tá certo? Um jornal sensacionalista precisa cada vez mais de uma pequena dose a mais do elemento sensacionalista, como o drogado precisa cada vez um pouco mais de droga. O candidato outsider disruptivo, como foi o Bolsonaro em 2016, é o Marçal dessa eleição.
o Marçal é o Bolsonaro renovado, digamos assim. Exato. E ele tem os métodos mais atualizados de lidar com os mesmos meios alternativos. Como o Josias estava comparando, são muito semelhantes mesmo. Um é mais jovem e mais moderno do que o outro. Eu diria que a genialidade do Pablo Marçal no uso das redes sociais é semelhante à do Carlos Bolsonaro e não do pai Bolsonaro. Eu queria. Mas com isso dito, só uma coisa, quer dizer, eu acho que o modelo de debates de primeiro turno, incorporando esses candidatos disruptivos, em geral, estará em questão. E para essa eleição, o fato de que o Pablo Marçal não tem direito de ir a debates, ele está indo aos debates apenas porque ele tem uma posição boa nas pesquisas e as empresas de comunicação entenderam que isto deveria ser visto como uma exceção às regras de quem deve participar dos debates, porque o Pablo Marçal não tem direito estatutário ou jurídico de estar nos debates. Ele está porque ele tem uma expressão de voto maior do que o que. A lei prevê que é preciso ter 5 representantes no Congresso Nacional para obrigar a A gente participação está no nessa debate. discussão. E essa discussão está desde o começo dessa eleição. Ô, Leão, quero muito te aproveitar aqui para saber o que estava acontecendo ali nos bastidores. Tem tudo que a gente viu na TV ao vivo, né? A sua expressão de desespero por aquilo, de não acreditar naquilo que estava acontecendo. Vamos voltar um pouco antes. Como é que estava o clima? O clima do debate. Realmente estava tendo muito xingamento ali na orelha um do outro. O Pablo Marçal provocou o Datena. Não estava. O Pablo Marçal, uma coisa importante. Bom, com relação à sua pergunta, havia tensão no debate? Eu diria que muito semelhante àquela tensão que nós dois assistimos e da qual nós participamos no debate de primeiro turno do consórcio, o debate que foi na Bandeirantes, organizado pela UOL, Folha, Bolsonaro, TV Cultura sim. e Bandeirantes. Então, naquele debate, você se lembra, o Bolsonaro não cumprimentou os demais candidatos. O Bolsonaro, ao chegar, deu uma entrevista bastante agressiva, eu não vou dar a mão para bandido, disse ele. Ele estava dizendo que não ia cumprimentar o Lula, mas ele acabou não cumprimentando ninguém. Foi muito semelhante. O Pablo Marçal, ao chegar, não cumprimentou ninguém, foi direto para o seu púlpito, mas contido. Vamos dizer, ele estava lá de senho fechado, mas, digamos, comportando-se de forma contida. Então, isso é importante. Nos bastidores, eles não estavam trocando acusações ou coisa parecida, e quando um falava, houve pequenas manifestações, não dele, ou se houve dele, eu não me lembro especificamente dele, houve uma do prefeito, outra de não sei quem, não houve uma coisa assim, aqueles cruzamentos de frases e tal. Até porque as nossas regras previam punição crescente para quem se comportasse fora das regras, né? E o Datena foi expulso do Então, debate. Leão, então o que a gente pode entender é que o que deixou o Datena fora de si foi essa história da acusação do assédio sexual e principalmente o termo utilizado por ele, que é um termo que é utilizado nos presídios, e justamente por Datena ser um apresentador de programa como é que se diz, de violência, né, policial, que cobre policial. que ele cobre isso, o fato de ele ter chamado ele de Jack, né, foi isso, não foi, o Léo? Você acha que esse foi isso que tirou Datena de sério? Foi. Esse episódio da acusação de assédio ao Datena é muito marcante na vida pessoal dele, tá certo? Ele se coincidiu, o episódio coincidiu com a morte da sogra dele, e ele atribui isso com alguma verossimilhança, não sei se uma pessoa morre diante de uma coisa desse tipo, mas agrava certamente a situação. Então o Datena atribui a morte da sogra, de uma pessoa da família, ao episódio, às acusações que aconteceram naquele momento. Então, em primeiro lugar, esse episódio o tira do sério, a referência ao episódio o tirou do sério. Mas a acusação foi mais grave, porque o Marçal acusou o Datena de estuprador.
usando um termo velado, digamos assim, uma gíria de baixo conhecimento na sociedade, a ponto de que nós não entendemos o que ele estava falando. Se ele tivesse usado a palavra estuprador, ele teria ensejado uma advertência e um pedido e um direito de resposta ao Datena. E isso não aconteceu. Acho que não muda o curso da história, mas é preciso dizer que a acusação foi de estupro. A expressão usada é uma gíria que é sinônimo de estuprador. Agora, Leão, E, você estava mencionando que não houve ali nada que fugisse à normalidade de um encontro tenso como esse e tal, mesmo nos bastidores, né? Agora, surgiu depois da cadeirada, houve cenas muito estranhas ali, não é? Inclusive alguém Nada, filmou né? e isso está nas redes sociais, não é? filmou o quê? Xingamento muito intenso, né, do Datena, o Marçal meio distante, mas reagindo a esse xingamento, até de forma muito enérgica, que não orna a forma como o Marçal reagiu, com a energia que ele reagiu, não orna com toda a coreografia pós retirada do Marçal. Depois da saída do Marçal, ele entra numa ambulância e aí parece que está Só antes de sem a gente. condições Ô, até de Josias, só um ponto aí, que ele respirar, tá. né? Da segunda cadeira, é porque assim, ele deu a cadeirada. Eu queria saber muito o que estava acontecendo ali. Ele deu a cadeirada. Você chamou intervalo, vocês continuaram no palco. Ele tentou pegar a cadeira do prefeito, é isso? Pra jogar Não, também no Sim, o Marçal? Datena, Ah, houve uma, digamos assim, a separação de corpos, e eles se afastam um do outro. O Datena, isso é muito importante notar naquelas gravações, e eu conto aqui, quer dizer, afastados os dois, o Pablo Marçal chama o Datena para a briga, continua chamando, vem aqui se é homem. Ele chama o Datena para continuar na briga. Então o Datena pega mais uma cadeira e como quem vai lá. E aí, então, nós o contivemos, eu pedi que todo mundo sentasse e, antes que o Marçal voltasse ao seu lugar, eu comuniquei que o Datena estava estava convidado a se retirar. O Marçal, nesse momento, ele diz que não tem condições de continuar, vamos dizer, não manifestando nesse momento uma dor, mas diz, ele sai andando. Então eu digo, bom, Sei que eu queria lhe candidato. perguntar, Leão, porque por aquela coreografia da cena que foi filmada e jogada na rede social, aquela cena, a reação do Marçal, inclusive enérgica, chamando o Datena para a briga novamente, não orna com tudo que foi montado na sequência. Alguém que sai de ambulância, que entra no hospital e tudo isso, né? Ele pareceu, aos olhos de quem estava lá, que de fato tinha sido atingido de forma a que não pudesse continuar no debate? Eu acho que ele foi atingido de forma que seria difícil ele continuar no debate. Ele foi atingido nas costas e na mão. E existe uma situação que a gente vê, por exemplo, em trânsito, em acidentes, pessoas acidentadas, que você tem uma descarga de adrenalina e por alguns minutos você se comporta como se estivesse saudável, você recobra. O estresse é exatamente isso, quer dizer, a zebra mordida por um leão, ela reage correndo durante muitos quilômetros antes de fenecer, tá certo? Então é possível que, de fato, isso tenha acontecido com ele. O fato é que, no primeiro momento, ele chama o Datena para voltar à briga. E, no segundo momento, ele sai energicamente, não por uma alegação de que estivesse com dor. Aí, quando eu digo ao estúdio que o Datena foi, digamos assim, afastado do evento, expulso, eu usei a expressão convidado a se retirar, e digo que ele se retirou, ele diz: eu não estou me retirando. Eu digo: então volte lá. Aí ele voltou ao púlpito, o Datena não estava mais lá, e no que ele voltou ao púlpito, então ele veio a mim, e aí com outro semblante, e reclamando de dor, falou: eu realmente não tenho condições de continuar. E aí ele foi embora. Essas cenas que você falou de uma coisa mais tensa e tal, porque daí saíram do estúdio, fechamos a porta e nós demos continuidade aos trabalhos. E lá fora, na antessala, houve ali
houve uma escaramuça ali que envolvia a imprensa reclamando, querendo entrar no estúdio, o que o regulamento não permitia, e as duas assessorias e as duas equipes. Houve isso realmente, mas eu não acompanhei. Leão, a campanha do Pablo Marçal reclamou, né, de o debate não ser suspenso, porque a gente falou sobre uma violência física e o candidato, ele falou que ele se machucou, que teve uma fratura, né? Essa é a versão do candidato. Ele está falando isso, ficou internado à noite e tudo mais. Não deveria ter suspendido o debate numa situação como essa? Ou não? Tinha isso na regra do debate? O fato de ele ter sido impedido por uma violência de um outro candidato, o debate não teria que ter sido suspenso? Não teria que ter sido suspenso, não há isso na regra e eu entendo que nem a ética impõe isso. O fato é que ele saiu muito naturalmente, então eu perguntei aos demais candidatos se queriam continuar, se estavam, digamos, serenos para continuar. Os 4 disseram que sim. Então, eu entendo que a saída do Pablo Marçal voluntária, ainda que tivesse machucado, que esteja machucado, que eu, em princípio, acredito. Mas a saída do Pablo Marçal não enseja uma interrupção do debate, uma vez que o debate envolve 6 candidatos que estavam presentes e a ocorrência, ela é um fato importante para o espectador. Então, eu entendo que para o espectador que viu aquelas cenas deprimentes, inclusive, aquilo é uma informação que ele vai pôr na balança na hora da sua decisão de voto. E eu acho que o debate, nesse sentido, tinha que continuar como continuou. Leão, você citou o caso da palavra que o Marçal usou, Jack, né? Que é usado em presídio para falar de estuprador. Sinônimo. Não era o caso de dar um direito de resposta ao Datena, nesse caso? Teria sido sim. O problema é o seguinte, a própria definição de gíria é a de uma cifra, tá certo? Quer dizer, a gíria é uma coisa que começa num pequeno grupo, numa pequena célula da sociedade, exatamente como um código interno dela, e depois se espalha. Há até uma curiosidade do fato de que as gírias nascem em células normalmente ligadas à criminalidade ou ao banditismo, né? E depois ela se torna. Então, isso é um barato, é uma gíria dos anos 60 de usuários de droga. E um belo dia virou uma palavra dicionarizada de uso corrente na sociedade brasileira. Essa gíria não é de conhecimento público. Eu não conhecia, os 3 componentes do VAR não conheciam. E, de fato, um colega de trabalho que vem da periferia, no jantar posterior, mencionou isso. O Felipe Soutelo, ao pedir o direito de resposta, ele não cita essa palavra como sinônimo de estuprador. Ele veio a mim e falou, olha, é muito grave. Ele acusou o Datena de Jack Estripador. E eu quero fazer uma menção importante. Se eu, num debate com vocês, eu digo, você é um Saddam Hussein, ou você é um Osama Bin Laden, o absurdo, digamos assim, do exagero dessa metáfora torna essa metáfora uma palavra retórica tá bom, e aí você vai dizer que você não é um terrorista. No caso, então, quando ele disse Jack Stripador, eu chamei o VAR, pedi para eles analisarem a cena, eles analisaram e aquilo não pareceu a palavra estuprador, não apareceu para a gente a palavra estuprador. Teria ensejado um direito de resposta, com certeza, para o Datena, e não ensejou. Acho que isso não mudaria a história, porque o Datena já estava mordido. O fato é que ele agrediu o Marçal quando o Marçal disse que ele não era homem para agredi-lo. E não foi por falta de direito de resposta, nem especificamente. Aquilo tinha agravado o clima, não causado o clima. Olha, nós estamos falando muito aqui desse episódio que envolve o Pablo Marçal e o Datena, porque de fato foi um episódio que marcou muito esse debate, que era um debate que estava se conduzindo para uma discussão programática e acabou se desvirtuando. Agora, não foram os únicos que
subverteram as normas, vamos dizer assim, né? A agressividade estava no ar. O Boulos foi muito duro com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes chegou a dizer: você cheirou? Quer dizer, perguntando para o Boulos se ele tinha, insinuando que ele poderia ter cheirado cocaína. E as perguntas que você formulou em nome dos organizadores do debate aos candidatos nem sempre eram respondidas. Houve uma que você perguntou para o Ricardo Nunes sobre aborto legal na rede pública municipal, e ele foi falar de tratamento de endometriose, né? Havia uma limitação para que você interviesse nesses casos, por exemplo, em que você pergunta A e o sujeito responde Z, havia uma proibição de intervenção sua? Pergunto porque você mencionou o debate nos Estados Unidos e ali os mediadores tiveram essa liberdade, né? Inclusive para desmentir mentiras que o Donald Trump mencionou, citou no ar, né? Havia alguma limitação para a sua atuação como mediador? Havia. É muito importante ver o seguinte: o debate entre jornalistas e candidatos é uma tradição americana. Então, tradicionalmente nos Estados Unidos, os jornalistas têm direito digamos assim, trocar posição, trocar frases, ou seja, repor, pedir réplica, vamos dizer, replicar, né? E no Brasil, de uns anos para cá, é parte integrante rotineira da exigência das candidaturas de que não haja a réplica dos jornalistas. Então, eu não me lembro da participação, se vocês participaram do debate de presidencial, mas no debate presidencial, Fabiola estava lá comigo, por exemplo, o episódio da Vera Magalhães, a Vera fez uma pergunta, o Bolsonaro respondeu agressivamente contra ela e ela não tinha direito de réplica, porque o regulamento não permitia, tá certo? Então, os regulamentos hoje em dia foram feitos para não permitir que os jornalistas tenham esse tipo de postura, como a gente viu no debate americano. Aí fica parecendo, eu não podia replicar. E fica parecendo um teatro isso, né, ô Leão? Porque assim, aí você fala, você gosta de amarelo ou azul? Ah, porque o verde, nananana. Aí, e entre eles, entre as perguntas, aí fica parecendo um teatro para quem está assistindo. É muito maluco, né? O quanto essa falta de possibilidade de você falar, mas candidato, você não está respondendo o que ele falou? Ou candidato, eu não sei, você acha que tem que ter uma mudança nisso? Eu acho que poderia ter uma mudança, isso pode, veja, eu acho que sim, nas entrevistas chamadas sabatinas ou entrevistas com candidatos, isso acontece e é corriqueiro. Então, existe ainda um universo de situação em que isso acontece. No Roda Viva aconteceu, podia acontecer. Nós fizemos um Roda Viva com cada um daqueles candidatos, menos a Marina. E isso acontece, também aconteceu provavelmente na sabatina do UOL. Agora, nos debates, no Brasil tem havido essa restrição, principalmente nos debates de primeiro turno. É verdade, é uma restrição. Agora, os trabalhos conduzem para que essa omissão fique explícita. Por exemplo, o Pablo Marçal chamou a atenção para o fato de que o prefeito não respondeu à questão do aborto. O prefeito, em benefício do prefeito, é preciso dizer o seguinte: ele cita a endometriose dizendo o seguinte: o Hospital Vila Nova Cachoeirinha pediu para que houvesse uma prioridade para tratamento de endometriose antes de dar sequência ao atendimento aos casos de aborto. É isso que ele estava dizendo. Mas ele disse sem mencionar o contexto inteiro. Foge da pergunta direto, né? Fugiu de falar a palavra aborto. Ele estava respondendo a isso, e eu não sei se isso é verdade, porque acho que o Hospital Cachoeirinha tem condições de cuidar de todos os casos de endometriose e, eventualmente, atendimento ao caso de aborto. Mas Leão, o candidato Marçal chamou a atenção e, se não chamasse, outros chamariam, certamente. Leão, acabo de receber a informação de que realmente Pablo Marçal registrou o boletim de ocorrência contra Datena por violência. Eles reclamaram também que nessa situação de agressão, em nenhum momento ali, ele foi detido. Eles queriam que ele tivesse sido detido por agressão. Eu queria saber do ponto de vista ali de
É, o Datena, né? O Datena, eu falei o Marçal, né? Não, o Marçal é advogado e sabe que isso não existe. Quer dizer, como que uma segurança da TV Cultura vai deter o Datena? A equipe de seguranças e o próprio apresentador, e, na verdade, o prefeito da cidade de São Paulo, contiveram o Datena. E o que é possível fazer numa situação como essa é conter. Havia seguranças, ele talvez não tenha se dado conta, tinha 26 seguranças dentro do palco. 26 seguranças. Então, havia condições perfeitamente de conter o Datena, como de fato ele foi contido. Ele próprio, Marçal, foi contido, porque quando ele chama o Datena para a briga, se você olhar a imagem, ele está cercado de um monte de gente. Alguns são assessores dele, mas Mas vários daqueles era o são caso de seguranças. chamar a polícia, ô Leão, num caso como esse? Tinha Não, policial por não, lá? Eles reclamam não. disso. Eles falaram que a TV Cultura deveria ter chamado a polícia, porque Datena deveria ter, não poderia ter saído dali depois de agredir um candidato dessa maneira. Você acha que deveria ter tido alguma coisa nesse sentido ou não? Não, não. Isso como é uma pessoa que tem diploma de advogado, ele certamente é uma cortina de fumaça, é um argumento retórico para criar uma situação. Não existe essa possibilidade, não existe esta necessidade. Se fosse o caso de uma intervenção policial, nós teríamos chamado, mas a intervenção social nossa era bastante suficiente. O candidato se retirou. Afinal, nem tudo no mundo se resolve com a presença de polícia. E nós resolvemos a situação, candidato. Você está convidado a se retirar. Tinha 26 seguranças, insisto, e digamos que houvesse uma tentativa de continuar um pugilato ali de uma parte ou outra, esses 26 seguranças eram suficientes para conter o episódio. Agora, Leão, você O mediou esse atendimento debate, já médico foi feito mediou. pela equipe da TV Cultura, Leão? Ou Foi não? uma É equipe porque presente quando ele lá. te perguntou até sobre o estado de saúde do Marçal logo na sequência, ele depois foi para uma ambulância. Ele foi atendido pela equipe da TV Cultura no momento do episódio, não? Essa ambulância que estava lá era uma ambulância prevista na organização e depois, quando eu fui embora, por exemplo, havia uma outra ambulância esperando uma eventual outra, como também nos clubes e outros eventos, no Rock in Rio, existem ambulâncias prontas para um atendimento eventual. E havia ali, ela foi acionada no primeiro caso e entrou uma outra em ação para Agora, ficar de essa plantão ali. ambulância foi providenciada, vocês estavam antevendo a hipótese de uma agressão como essa? Não, em Ou todos os eventos um tem. infarto, alguma coisa? O que É, que a... em todos os eventos existe essa presença da ambulância. Eu diria assim, até em coisas menos. Eu sou sócio de um clube onde permanentemente tem uma ambulância lá. Nos dias mais bonitos de sol, onde nada está acontecendo, tem uma ambulância presente. Então, né? E tem equipamento, porque, por exemplo, você citou um caso, alguns daqueles candidatos podem ser cardíacos. Aliás, objetivamente, alguém ali tem não sei quantos Boa. estentes e etc. Ô, Léo, uma última pergunta. Todo mundo, claro, quando aconteceu isso, lembrou daquele episódio que a gente viveu juntos, né? Como você mesmo falou, fomos parceiros nas eleições passadas, tanto nos debates com os candidatos à presidência, quanto nos debates com os candidatos ao governo de São Paulo. E nos debates aqui em São Paulo, num do debate aqui em São Paulo, teve um episódio que a nossa colega Vera Magalhães acabou sofrendo e você ali foi socorrê-la, né? E teve o episódio do celular. Na hora você lembrou disso? Que comparação você faz? Porque eu até, quando eu ouvi o Datena falando, e agora na nota que ele mandou, ele falou assim, gente, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa de verdade. Eu tive uma reação, e eu lembro que você também falou um pouco disso naquele episódio. Você falou assim, eu tive um impulso ali naquele momento de protegê-la diante do que ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo uma agressão, né? Ele se sentiu agredido e ele reagiu dessa maneira. Queria só te ouvir sobre essa comparação desses dois episódios de clima de eleição, aquela questão assim, a flor da pele, né, num momento como esse, em que você perde um pouco a razão. Você consegue entender isso do Datena, ô Leão? Veja, eu consigo entender isso do Datena. Eu
já vi muitos seres humanos, como ele fala, eu sou humano, já vi muitos seres humanos, figuras, pessoas perderem a cabeça. Eu já vi, isso acontece. A natureza humana, ela pode ter, vamos dizer, suas fraquezas, que de repente uma coisa dessas acontece. Então eu entendo que isso tem acontecido, embora evidentemente não deve acontecer, tá certo? Não deve acontecer, nossa educação, nosso treinamento deve ser sempre para que a gente não parta para uma agressão física. Com relação à comparação, o que me ocorreu, assim, eu posso dizer assim, eu fiz um profundo treinamento para que nem de perto pudesse acontecer algo daquele tipo, né? E de fato não aconteceu. Quer dizer, eu não me envolvi, não estive envolvido com o arremesso de nenhum objeto naquele momento. E o que me ocorreu foi, uma vez foi um celular, outra vez foi uma cadeira, o que poderá vir a acontecer no futuro, tá certo? Um caminhão, um piano, seja lá o que for. Agora, diante dessa síndrome do que está por vir, Leão, você diria que é melhor ter algum debate do que não ter nenhum debate? Ou você acha que em eleições futuras, ou a gente arruma essas regras, ou é melhor não ter debates como esse, em que você aceita um candidato disruptivo, porque ele está bem posto nas pesquisas, mas ele vai lá e desarranja a cena? Você acha que é preciso mudar as regras, sob pena de não ter debate, ou você acha que é melhor ter algum do que não ter nenhum? Bom, eu acho que é preciso ter debates, é melhor haver debates do que não haver debates. Mas há muitos anos que a Justiça Eleitoral tem imposto uma regra que traz ao palco um número de candidatos maior do que o desejado para um bom espetáculo jornalístico de televisão. Então, essa é uma verdade. Quer dizer, eu entendo que a liberdade de imprensa deveria dar à imprensa o direito de organizar o debate com menos candidatos do que a Justiça Eleitoral nos impõe. Mas não foi o caso com o Mas Marçal. aqui está acontecendo o contrário, né, Leão? Foi o caso Ele com o tá Marçal. falando. Está acontecendo o contrário. Não foi o caso com o Marçal, mas eu acho que o número de candidatos no palco está em questão há muitos anos. Há muitos anos. Vocês já viram que a TV Globo, em alguns momentos, cancelou para bater o pé, dizendo assim, eu só faço debate com esses candidatos. A Globo já teve episódios de ter que cancelar o debate. Então, em primeiro lugar, eu acho que é preciso levar isso em consideração. No nosso caso, nós olhamos e falamos, bom, estamos trabalhando sempre com mais candidatos do que o desejado, vamos trabalhar nessa eleição com o que parece transparecer do desejo da opinião pública, que é trazer ao palco o candidato que está em terceiro lugar. Olhando agora retrospectivamente, eu não, de fato agora eu percebo que era melhor para o eleitor que o Pablo Marçal não participasse do debate, porque ele não tem direito estatutário, jurídico de participar do debate. Ô, Leão, sabe uma coisa que eu fiquei pensando, né? O Leão, ele estava em Londres, né? Ele estava trabalhando lá, ele tirou um período. Era diretor da TV Cultura, né, nas eleições passadas. Depois de todo aquele fuzuê das eleições passadas, foi fazer uma temporada fora do país, estudar e tudo mais. Você volta no olho do furacão, Leão, né? Como é que você percebe? E aí é muito interessante, porque a gente está vivendo já esse clima dessa eleição. Por mais que a gente tenha ficado horrorizado com a cena de ontem, mas a gente já está numa escalada. Isso já estava, assim, já estava na conta quase, entendeu? Já estava na conta que uma hora um negócio desse ia sair. Como é que você, vindo de fora, né, analisa a eleição em São Paulo neste momento? Você como um paulistano, eu sei o quanto você é um cara que batalha por uma cidade melhor, é um cara que quer a cidade sem fios, né, toda a tua história como jornalista. Como é que você vê essa eleição em São Paulo, Leão? Eu vejo com muita tristeza. Eu acho que a campanha eleitoral desse ano é a de mais baixo nível que eu testemunhei desde que eu sou jornalista. A campanha em que o Jânio Quadros enfrentou o Fernando Henrique Cardoso e o Eduardo Suplicy era uma campanha bastante esquisita, mas as acusações eram, por exemplo,
Fernando Henrique é maconheiro, Fernando Henrique é comunista. Havia esse anticomunismo e essa questão da droga era colocada, mas era uma campanha em que, nos debates, nada semelhante a isso aconteceu. Nos eventos midiáticos, nada semelhante a isso aconteceu. Então, eu digo, sem pestanejar, que é a campanha de mais baixo nível que eu testemunhei como jornalista. A TV me chamou, tendo em vista essa questão, pela experiência dos debates anteriores, e pela minha experiência profissional, entendendo que o clima estava tenso e que eu poderia ajudar a evitar isso. Eu vim acompanhando os outros debates e esperava um debate tenso. Não imaginei que pudesse acontecer isso. É isso. Leão, obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite logo cedo, eu falei com ele logo cedo. Espero não estar com você numa próxima dessa não, viu? Eu que agradeço a vocês essa oportunidade e espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Em momentos mais leves, né? Um beijo, Leão. Muita gente te dando parabéns aqui, viu? Nossa audiência bombando nesse momento, te dando parabéns. Falou, parabéns, Leão. Você conseguiu manter lá, né? E depois o debate se desestruturou todo, porque saíram dois personagens, aí você pegava um papel, uma perguntava para ele mesmo, aí ficou tudo. Eu imagino a dificuldade profissionalmente também de dar sequência a um debate como esse, diante de tanta emoção. Enfim, estamos no dia seguinte. Um beijo, querido. Bom trabalho para você. Obrigado, viu? Obrigado a todos e obrigado aos seus espectadores também. Muito obrigada. Vamos que vamos. A gente está daqui a pouquinho em instantes